Das mãos habilidosas de Lili Figureira, nasceram peças de quem soube com sensibilidade retratar o cotidiano. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, muito festiva e receptiva, então ela gostava de receber as pessoas em casa, ela gostava muito de ensinar, né? Ela gostava de espalhar o que ela aprendeu, então ela ensinava a bordar, ela ensinava a fazer figura, então ela é uma pessoa bem aberta a receber as pessoas na casa dela. Maria Benedita dos Santos, a Lili Figureira, nasceu na fazenda do Quilombo, em Taubaté, em 1918. Na infância, aprendeu a brincar com o barro às margens do rio Paraíba. Aos 6 anos de idade, fez a primeira peça, uma galinha. Ela aprendeu, né, com a avó dela. A avó dela fazia peças de utilitárias, fazia panela, coisas para o uso. E quando a minha mãe ia passar férias na casa dela, ela brincava com argila. Então, na verdade, a primeira peça que ela fez foi uma galinha. Tudo surgiu, começou com a galinha e foi a avó dela que ensinou. A avó dela chamava Porcina Andrade. Era o início de uma trajetória ligada à arte popular. Lili se casou, veio para São José dos Campos, teve 6 filhos, mas nunca se afastou das origens. E as memórias afetivas estavam intimamente ligadas às figuras feitas com barro. Em 1987, surgiu o primeiro convite para criar uma exposição. Foi o reconhecimento do talento da artista. Meu pai faleceu em 86 e minha mãe entrou numa depressão muito grande. Ela não queria fazer mais nada. E foi convidada para fazer, né, uma exposição de um restaurante que ia inaugurar, ia retratar São José Antiga. E meu irmão falou, nossa, a gente poderia fazer isso. E minha mãe relutou muito de fazer, mas a gente conseguiu que ela participasse, fizesse as figuras, a família toda se uniu e representamos São José Antiga. Aí foi a primeira exposição que ela fez em 1987. E a partir disso, ela saiu da depressão, ela disse que o que salvou ela foi a arte, né? E depois ela não parou mais. A partir da exposição, Lili começou a espalhar a identidade regional pela cidade. Fez isso com a maestria de quem transformava a argila em retratos da vida no interior. Lili observava o que acontecia ao redor e pronto. Surgiam animais moldados, cheios de detalhes, casas, santos e cenas do dia a dia. O dom de Lili rendeu a ela o título de Mestre da Cultura Viva, concedido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Mestre da Cultura Popular, honraria do Ministério da Cultura, entre outras homenagens. A Casa de Cultura Lili Figureira, no Jardim Santo Onofre, em São José, faz jus ao nome e ajuda a difundir a arte. O espaço, que recebeu o nome da artesã, é fruto de um projeto de lei aprovado pela Câmara em reconhecimento ao trabalho da artista. Um ponto de encontro dos amantes do folclore e da cultura popular. Dona Lili é uma mulher maravilhosa, né? Sua postura, né, humana, de muito acolhimento, de muita... promover mesmo o encantamento. Só de você ouvi-la, você se encanta pela vida, né? E a sua expressão cultural, né, a sua arte figureira, tem promove esse encantamento, né? Toda a expressão dela, na figura dos presépios, dos animais, toda a produção dela desperta em você, né, ativa em você essa energia, se apaixonar pela vida. Porque ela era uma apaixonada pela vida. Lili faleceu em junho de 2015, aos 96 anos de idade. 3 meses antes, fez sua última peça, a figura de uma mãe com o filho no colo, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Hoje, a arte dela continua viva, com a produção de figureiras que aprenderam com Lili a representar os costumes do Vale do Paraíba. É importante saber que continua a memória dela. Então, no momento que alguém chega na Casa de Cultura Lili Figureira, vai saber, vai falar sobre ela. Então, na verdade, quando a gente está falando disso, ela não morreu, ela continua viva, porque toda vez que a gente fala quem é ela, lembra das obras dela, a gente está
ela continua viva, né? E também a família continua falando sobre ela. Então, é uma forma da gente continuar, né, a arte dela e continuar a memória dela e das outras que vieram antes dela, né? Dentro de uma situação de transmissão cultural, né, que acontece em vários espaços aqui na cidade de São José dos Campos, né, também numa casa de cultura, isso vai rolando e espontaneamente, né? Essas histórias, essas memórias que às vezes uma pessoa chega e ela nunca mexi numa argila. Mas quando ela começa a modelar, né, com incentivo da figureira, da orientadora cultural, tem uma memória afetiva, né? Porque é muito do lúdico também, né?